Olá, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer aí uma pecinha de crochê, uma mandala e usar os seus CDs, os seus DVDs para fazer uma decoração na casa de vocês. Esse é um jeito de vocês aproveitarem aí todas as mídias que vocês têm, né, de CD, de DVD, para vocês fazerem uma arte para decorar a casa de vocês, ou também vocês podem fazer para vender. Então, na aula de hoje, olha, nós vamos aprender esta pecinha que eu fiz aí do tamanho para vocês colocarem nas mídias, né, nos CDs de vocês, e depois a gente vai fazer, olha, uma amarração para ficar certinho. Então, se vocês estão fazendo para vender, vocês podem, depois que fazer a amarração, vocês podem até prender, colar, né, gente? Mas se vocês estão fazendo para casa de vocês, ó, vocês nem precisam prender, né? Para não estragar, assim, vocês podem usar, assim, prenderem aqui, né? Aprenderem a fazer a amarração. E depois vocês podem colocar um pedacinho de durex, né? Olha, para prender outro DVD atrás. Ou vocês podem, se vocês forem pôr assim, para decorar assim numa parede, não precisa nem colocar nada atrás, tá? Aí vai ficar a cargo de vocês aí como vocês vão fazer a decoração da casa de vocês. Nesse tutorial eu vou explicar para vocês como que a gente faz a pecinha, como que a gente amarra aqui atrás, tá bom, gente? E aí vocês podem usar esses suportes que a gente compra em qualquer lugar aí nessas casas que vendem material de pintura, né, de artesanato, online, vocês acham, é uma coisa bem baratinha, mas se vocês não têm, olha, gente, eu vou explicar para vocês fazerem de papel, tá bom? Não deixem de fazer, olha, é uma ideia boa para vocês fazerem aí na casa de vocês, para vocês colocarem as suas peças para expor. Então, vocês não vão deixar de fazer se vocês não têm essa pecinha aqui de madeira, tá, gente? Vocês podem fazer aí com essa pecinha de papel. Fiquem comigo aí até o final do vídeo que eu vou explicando para vocês como é que vocês podem fazer. Eu espero que essa videoaula seja útil para vocês, que vocês tenham aí grandes ideias de como vocês podem fazer as suas mandalas para a decoração da casa de vocês. Essa peça que a gente vai fazer, ela vai servir aí certinho no CD de vocês. Então, para vocês fazerem essa peça, vocês têm que usar um fio bem fininho, tá, gente? Aquele fio aí de Tex 151. Então, vocês sabem que é aquele fio bem fininho, para a gente poder fazer uma peça que caiba, né, que sirva no nosso CD. Se vocês quiserem fazer a mesma receita com fios diferentes, vocês vão terminar aí com paninhos, porta-copos, né, coisas diferentes, né, com a mesma receita. Mas a proposta aqui, né, dessa videoaula, desse tutorial, é ensinar para vocês como vocês fazem aí uma decoração, né, para vocês usarem os CDs que vocês têm na casa de vocês. Então, eu vou usar uma linha bem fininha com uma agulha 1,5 milímetros. Tá bom, gente? Então, nós vamos começar aqui pelo anel mágico, vamos trocar as cores e fazer o coração. Vocês podem fazer uma cor só, quantas cores vocês quiserem. Vou começar fazendo o anel mágico, então eu vou fazer apenas num dedo, porque a gente vai fazer a peça bem pequenininha, com poucos pontos. Então, cada um aí, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Olha, a gente põe a agulha, puxa, pega o fio, quando pegar o fio, eu vou virar a minha mão, faço aqui uma corrente. Pronto, olha, o anel está pronto, está firme para a gente começar. Eu vou puxar um pouco o fio para fechar um pouquinho, porque aqui dentro eu vou precisar apenas de 8 pontos baixos. Esse aqui é o primeiro, então, quando a gente terminar, olha, a gente vai fechar aqui nas duas laçadinhas que se formou aqui o nosso ponto. Vocês podem colocar um marcador, mas como é bem pequenininho, né? Eu vou continuar e vocês já começam a aprender como que se comporta aí os pontos do crochê, né? Como que são os pontos do crochê. Então, olha, quando a gente faz um ponto, ele fica duas laçadinhas, olha, fica, parece um Vzinho. Ali é que a gente vai fechar nossa carreira. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Vamos fazer 8. 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8. 8 pontos baixos. Puxamos o fio, eu não vou puxar muito, tá, gente? Ó, para não ficar apertar muito, para eu identificar lá o primeiro ponto, ó. As duas laçadinhas do primeiro ponto baixo que a gente fez, e a gente fecha com ponto baixíssimo. Pronto, olha, a gente fez aqui a primeira carreira, depois eu vou puxar o anel para ficar bonitinho. Então, aqui, como tá muito no começo, a peça é pequenininha, vamos deixar assim. Agora, a gente vai fazer uma sequência de pontos altos fechados juntos, sempre o comecinho da carreira é um pouquinho diferente. Olha, eu vou deixar aqui o fio, eu vou subir 2 correntes. No mesmo local que a gente fechou aqui, né, nesse ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Então, esse aqui, ele vai contar como se fossem 2 pontos altos fechados juntos, mas na verdade a gente subiu corrente, né, ó, tá? Quando a gente terminar a carreira, nessa argolinha aqui que a gente fez o ponto alto, aqui é que a gente vai fechar, tá? Ó, bem aqui no topo do ponto alto que a gente fecha. Então, agora nós vamos trabalhar em cada ponto, assim, ó, pegando as duas laçadinhas. Vamos fazer correntes de espaço, 3 correntes de espaço. A gente forma aqui uma argolinha. Peraí que aqui desfiou um pouquinho. Vamos fazer 1, 2 e 3. 3 correntes de espaço. Então, no próximo ponto, a gente vai fazer 2 pontos altos fechados juntos. Então, a gente vai fechar ali, ó, colocar a agulha. E a gente vai laçar e tirar apenas 2 laçadinhas da agulha e deixa aqui, ó, a gente não termina o ponto, tá? Laçamos de novo para fazer outro ponto alto, no mesmo local. Laçamos, tira apenas 2 laçadinhas. Agora sim, olha, a gente puxa essas 3, tá? Aqui tava na agulha e os 2 que nós estamos fechando junto. Então, nós estamos fechando 2 pontos altos, tá? Ó, 2 pontos altos, pronto. 3 correntes de espaço. E é isso que a gente vai fazer aqui por toda a volta. Olha, em cada ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos. Faz o primeiro ponto, faz o segundo ponto e fecha junto. 3 correntes de espaço. Nós vamos terminar com 8 desses motivos, porque nós temos 8 pontos baixos. Aqui falta mais um ponto para eu terminar a carreira, então aqui, olha, já puxei até um pouquinho mais o anel para fechar um pouquinho. Então, no meu último ponto, olha, as 2 laçadinhas. Aí, as próximas 2 laçadinhas aqui, ó, a gente foi quando a gente subiu o ponto. Então, aqui, ó, não é ponto, tá? Essas aqui, ó, essas 2 laçadinhas aqui, ó, fazem parte do lado de cá que a gente subiu o ponto. Então, esse aqui é o último ponto, ó, da carreira. E vocês sabem porque vocês têm que ter 8 desses 2 pontos altos fechados juntos. Então, esse aqui é o meu último. 1, 2, fecho junto, faço as 3 correntes de espaço e vou fechar lá no topo do ponto alto, ó. Que nem eu falei para vocês, ó, a gente subiu corrente, no topo do ponto alto, a gente fecha com um baixíssimo. Uma corrente, esse aqui é o nó que a gente vai fazer na carreira. Cortamos, puxa, ó. Vocês já podem fazer o acabamento aqui dos fios, ó, para não atrapalhar a próxima carreira. Então, antes de fazer o acabamento, olhem e confiram para saber se vocês fizeram certinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está certinho. Então, a gente faz o acabamento. Toda vez que a gente faz um anel mágico, a gente tem que dar um nozinho aqui para ele não abrir. Então, eu posso fazer assim, ó, posso pegar esse fio e ir puxando para ele chegar mais próximo lá daquele fio do anel mágico, ó. Eu faço assim para não repuxar, né? E aí, eu vou dar um nozinho junto aqui, ó. Então, eu sei que é pequenininho. Olha, eu estou pegando com a minha própria agulha. Vocês podem fazer com uma agulha normal, de costura, né? O que vocês acharem melhor, ó.
Aí eu faço assim para não repuxar. E aqui eu vou dar 2 nós, tá bom, gente? Simples assim, só dão 2 nós aqui pra gente continuar a nossa peça. Pronto, a parte do meio já está pronto, agora nós vamos usar uma segunda cor. Agora nós vamos trabalhar nas argolas, ó, entre os pontos altos duplos. E nós vamos fazer grupos de 3 pontos altos duplos fechados juntos. Então, colocamos o nó aqui na nossa agulha para prender ali na peça, ó. Vocês podem fazer em qualquer espacinho, tá? Vou fazer nesse aqui. Então, eu vou puxar a minha linha, faço um ponto baixo e subo 2 correntes. Então, esse aqui vai servir aqui, é como se fosse o primeiro ponto alto duplo do nosso primeiro grupinho. Vocês podem colocar esse fio aqui para trás assim e crochetar junto, tá? Então, a gente já vai escondendo. Olha, eu vou puxar um pouquinho para cá, porque aqui eu vou trabalhar 2 grupinhos, ó, vocês vão entender. Eu fiz aqui, eu vou deixar o meu fio para não atrapalhar vocês, mas vocês podem crochetar junto aqui. Eu vou fazer mais 2, porque eu tenho que fazer um grupinho de 3, então esse aqui já é o meu primeiro. Sempre o começo da carreira é um pouquinho diferente. Ponto alto duplo, a gente laça 2 vezes assim, ó, segura com o dedo. Agora, a gente vai fazer o ponto alto. Laça, tira 2 correntinhas, laça e tira 2 correntinhas, ó, porque é um ponto alto duplo. E a gente deixa na agulha. Então, é um ponto alto duplo sem fazer. A gente vai fechar depois. Vamos fazer mais um, porque a gente precisa de 3 aqui, ó. Laço 2 vezes. E vou fazer o meu ponto alto normal, ó. Laço, tira 2, laço, tira 2. Pronto. Agora, a gente vai fechar esses 3 pontos juntos. Laçamos, tiramos tudo, ó, tá? Quando a gente terminar a carreira, ó, essas 2 correntinhas aqui que se formam, ó, aqui é que a gente fecha, tá? Bem no topo do nosso grupinho. Vocês podem pôr o marcador. 2 correntes de espaço. E no mesmo local, a gente vai fazer tudo isso aqui de novo, ó. Nós vamos fazer 3 pontos altos, duplos, fechados juntos, tá? No mesmo local, ó. Laço 2 vezes. Esse foi o primeiro. Segundo. Agora que eu fiz o terceiro, eu vou laçar todos juntos, ó. Pronto. Aí eu fecho de novo. Então, a gente vai ter esse grupinho em cada argolinha dessa aqui, tá? Aí o nosso círculo vai ficando maior. Sempre vamos fazer 2 correntes de espaço. Então, a repetição por toda a nossa volta aqui vão ser 3 pontos altos duplos fechados juntos. 1. 2. 3, ó, 3 argolinhas dos pontos, mais a que tá na agulha. Fecha.
2 correntes de espaço. E no mesmo local, ó, vocês podem puxar um pouquinho para cá se quiser, para ter um espacinho. No mesmo local, a mesma coisa, ó, 3 pontos altos duplos fechados juntos. 1, 2, 3. Laça, puxa todos. 2 correntes de espaço, tá? Então, agora em cada argolinha, nós vamos ter essa combinação aqui, ó, em cada argolinha dessa. E a gente fecha ali onde eu mostrei para vocês, ó, bem no fechamento ali dos pontos que a gente fez. Depois que terminar todos os motivos, 2 em cada, né, a gente fez, vocês podem contar para saber se tá certinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ó, tá certinho, são 16 desses 3 pontos altos duplos fechados juntos. A gente fecha lá no comecinho, que nem eu expliquei para vocês, bem no topo ali, né, daqueles 2 que a gente fechou, com um ponto baixíssimo. Uma corrente, corta a linha e puxa. Pronto, olha. Mais um acabamento. E aqui atrás vocês vão fazer a mesma coisa. Olha, o fio eu já passei um pouquinho por aqui. Esse fio aqui vocês também vão esconder. E aí a gente já vai fazendo os acabamentos para facilitar. Agora, nós vamos começar a fazer o coração, ó. Já fizemos o centro. Agora, vamos fazer todo esse coração. Então, a gente faz 1, 2, 3, 4 carreirinhas e depois a gente já faz a forma. Nós vamos continuar trabalhando nas argolinhas e vamos fazer os espaços agora, né? E as bases dos corações. Colocamos na agulha, escolham qualquer espacinho e a gente vai fazer aqui o nosso primeiro ponto alto. A gente vai ter que ter 3 pontos altos aqui, a base do nosso coração. Então, olha, eu vou subir. Aqui eu faço um ponto baixo, né, que eu prendi aqui a nossa linha, e vou subir 2 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto, porque a linha é muito fininha, tá, gente? Senão eu ia subir uma correntinha só. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos. Podem colocar para cá a linha e crochetar aqui atrás, ó, para já ir escondendo. Esse é o meu segundo ponto alto e esse aqui é o meu terceiro. Olha, aí a linha já tá aqui atrás. Já faz assim um semi-acabamento, ó, gente. Depois vocês podem esconder mais um pouquinho. Agora, a sequência que a gente vai fazer vão ser 3 correntes, no próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntes, e no próximo espaço, a gente vai fazer o próximo coração. Então, é sempre a mesma coisa, olha, aqui no próximo espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, é 1, 2, 3. Fez os 3 pontos altos, 3 correntes. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntes, e já faço o próximo coração, que são os 3 pontos altos. Então, isso por toda a carreira, vocês vão repetindo, e vai dar certinho aí todos os corações, ó. Fiz os 3 pontos altos,
3 correntes, no próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntes, aí eu já começo o próximo coração, são 3 pontos altos. Só repetir a sequência. A base dos corações já está pronta, então a gente fez 8 bases aí para os corações. O último ponto foi 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, e a gente vai procurar a nossa terceira corrente, ó, para fechar com ponto baixíssimo. Então, a gente sabe que aqui é o ponto alto, ó, aqui é o ponto alto. Então, esta aqui é a terceira corrente. Vocês também podem colocar sempre o marcador, né, para vocês saberem. Um ponto baixíssimo. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos altos no início, 2 pontos altos depois, né? Agora, a gente vai começar a subir 2 correntes, tá, gente? Ó, subam 2 correntes, para não ficar assim um ponto bem, muito largo, tá? 2 correntes. No mesmo local, olha, que é essa segunda corrente, né, que a gente fechou, ó, na corrente, tá? Outro ponto alto, ó, fizemos os 2 aqui no início. Agora, a gente vai fazer no próximo ponto. Olhem bem aqui, olha, ponto alto, e tem as 2 laçadinhas do ponto, ó. Aqui a gente faz um ponto alto, e no último a gente faz 2. Então, esses são os nossos aumentos para o nosso coração ficar grande, né? O círculo não ficar embabadado, é o que a gente tem que fazer, ó. Fiz um ponto alto. No próximo, 2. Agora, a gente vai fazer uma corrente inteira aqui, ó, vamos fazer 5 correntes. Então, a gente vai sempre intercalar, ó, quando a gente tem esse formato aqui de corrente, ponto baixo, corrente, a gente faz só correntes. E quando a gente tiver só corrente, a gente vai intercalar com esse formato aqui. Aí, vocês já vão ver, tá? Vamos fazer, então, as 5 correntes de espaço. E vamos lá no grupinho, ó. No primeiro ponto, nós vamos colocar 2 pontos altos. No ponto do meio, apenas um ponto. E no último ponto, 2 pontos altos. Então, aqui nós temos 3 e agora a gente vai ficar com 5, ó, igual a gente fez aqui. É que aqui a gente sobe corrente e fica um pouquinho diferente. Vamos ver na prática. Fizemos as correntes de espaço, já vou laçar, porque eu vou fazer ali no primeiro ponto, 2 pontos altos. No ponto da frente, um ponto alto apenas. E no último ponto, 2 pontos altos. Esse aqui é o nosso aumento, ó, porque a gente faz um ponto e mais um ponto. Pronto, olha, já cresceu um pouquinho o coração. 5 correntes de espaço. E fazemos a mesma coisa. No primeiro ponto, olha, identifique varetinha e as 2 laçadinhas em cima. 2 pontos altos. Vocês podem contar, né, ó, 1, 2, na frente é o terceiro, e no último é o 4, 5, tá? Então, vejam a melhor forma que vocês fazem aí para vocês contarem para ficar certinho, né? Então, vocês podem contar, eu vou fazer 2, 1, 2, ou senão vocês contem sempre os 5 para ficar certinho, ó, e 5 correntes de espaço. Então, essa aí é a aparência que vai ficar a nossa próxima carreira. Quando chegar aqui, na segunda corrente, olha que a gente fez, depois já é o ponto alto, na segunda, a gente vai fechar com o baixíssimo. Chegando ao final da carreira, eu fiz as 5 correntes e procurando lá a segunda corrente, fecha com o baixíssimo. Agora, a próxima carreira, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, né? Nós vamos fazer 2 pontos altos no começo, 2 pontos altos no fim. E como a gente tem aqui um monte de corrente, olha, a gente vai fazer esse formato aqui embaixo. Então, a gente vai fazer as 3 correntes, um ponto baixo e 3 correntes. Vamos começar aqui o começo da carreira um pouquinho diferente. A gente faz as 2 correntes
que equivale aqui ao nosso primeiro ponto alto. No mesmo local, quer dizer, naquela corrente que a gente fechou, a gente faz o nosso primeiro ponto alto aqui, ó, certinho. Então, ficamos com 2 pontos altos no começo. No ponto da frente, identifiquem ali as 2 laçadinhas do ponto, olha, abram o crochê, vejam a varetinha e os 2 pontos, ó, para vocês não colocarem a agulha no lugar errado, tá bom? Vamos fazer outro ponto alto à frente aqui, ó, no primeiro ponto alto, um ponto alto. À frente, outro ponto alto. À frente, outro ponto alto, olha, então nós fizemos 3 pontos altos seguidinhos. Agora, aqui no final, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, esta próxima carreira aqui, ó, a gente fez 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, fizemos 7 pontos, tá? Então, vocês podem contar 2, 1 e 2, ou contar os 7 para vocês não terem que desmanchar, para ficar sempre certinho, né? Aqui agora, nós temos essa argola grande na nossa frente, nós vamos fazer 3 correntes, na argola, um ponto baixo. 3 correntes, para a gente poder chegar aqui, ó, no próximo motivo. Então, o próximo motivo, no primeiro ponto alto, vamos fazer 2 pontos altos. Agora, nos próximos pontos, a gente vai fazer ponto alto sozinho, ó. Um ponto alto, no ponto à frente, outro ponto alto, no ponto à frente, outro ponto alto. E no último ponto, 2 pontos altos, que é o nosso aumento. Então, a gente fez aí a nossa sequência de 7 pontos altos. Quando a gente fizer a próxima carreira, ó, como a gente tem esse formato aqui, a gente vai fazer só correntinha, tá? Então, isso é o que vocês vão fazer agora, a repetição neste motivo, em todos os motivos. E vai ficando assim a construção do nosso coração. Chegando aqui no final, vou procurar a segunda corrente e fechar com um ponto baixíssimo. Pronto, olha. Vamos fazer a próxima carreira do mesmo jeito. No primeiro ponto, a gente faz 2 pontos altos e no último ponto, a gente faz 2 pontos altos. Como a gente tem esse formato aqui, agora a gente vai fazer uma corrente inteirinha, tá? Então, vamos lá. Subimos as 2 correntes. Esse vai ser o primeiro ponto alto, no mesmo lugar, ó, na corrente que a gente fechou. Fazemos o outro ponto alto. Então, esses são os 2 primeiros pontos altos que a gente precisa. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto, ó, são 2. No próximo é o terceiro. No próximo é o quarto. E no próximo ponto é o quinto, ó, fizemos 5 pontos altos, sozinhos, né? E no último ponto, a gente vai fazer os 2. 2 pontos altos no mesmo local. Então, agora, nós ficamos com 9 pontos. 5 correntes de espaço. E vamos lá no motivo, que é o que vocês vão fazer agora, a repetição, né? No primeiro ponto alto, colocamos 2 pontos altos. Agora, a gente vai fazendo ponto alto até chegar no último. No último, a gente vai fazer 2. Então, vocês podem contar 2, 2, que nem eu falei para vocês, ou contarem a quantidade, ó. Eu fiz 2, agora eu vou fazer um ponto alto em cada ponto, ó. 3, 4, 5, 6, 7, e no último eu vou fazer o 8 e 9. Então, vocês vejam qual é o melhor jeito de vocês contarem, mas eu recomendo que vocês contem, tá, gente? Para vocês não terem que desmanchar. Então, contem 2 e contem separado, eu fiz mais 2, ou desta forma. E agora as correntes de espaço. 1, 2, 3, 4, 5,
e a gente já começa a fazer a repetição de novo. Aqui eu terminei toda a base do coração, fiz as 5 correntes e fechei ali na segunda corrente com um ponto baixíssimo, como a gente sempre faz. Agora a gente vai fazer os redondinhos do coração. Então, nós vamos fazer aqui, ó, nós vamos pular um ponto, tá? Nós vamos pular este ponto da frente. Então, quer dizer que aqui, ó, no terceiro ponto, a gente vai começar o nosso coração, né? Esse primeiro coração, ó. Então, vocês podem contar as varetinhas, ó, na terceira varetinha aqui, né? No terceiro ponto alto, nós vamos colocar 7 pontos altos, todos no mesmo local, tá? Então, assim, olha, eu pulo da frente e no próximo. Então, eu laço e faço 7 pontos altos, assim mesmo, ó. Aí ele fica tombadinho, tá? Se vocês quiserem colocar aqui, ó, o marcador, bem aqui nesse pontinho que se forma, olha, é aqui que a gente vai fechar, tá? Aqui, ó, no primeiro ponto alto. Então, vocês podem fazer isso também, põe algum tipo de marcador ali. Vamos continuar aqui, ó. 2, tudo no mesmo local. 3, 4, 5, 6 e 7. Fizemos os 7 pontos, nós vamos pular um ponto da frente, no próximo, um ponto baixo. Pula o ponto da frente, no próximo a gente vai fazer os 7. Então, olha aqui, ó, nós estamos no terceiro, de trás para frente de novo, ó. 1, 2, 3, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, laço, olha, pulo um ponto no próximo, que é o terceiro de trás para frente, eu vou fazer os 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha aí o coração prontinho. Então, aqui na argolinha da frente agora, né? Nessa bem grande aqui, ó, a gente vai colocar o ponto baixo e a gente fecha o coração, ó. Ponto baixo. Pronto. Agora, a repetição que vocês vão fazer, né? Porque aqui é sempre um pouquinho diferente. A repetição é assim, no terceiro ponto a gente vai fazer esse 7, ó. Então, a gente vai contar, ó. 1, 2, 3. Nesse terceiro ponto, vamos colocar 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3. 7. Agora, a gente pula um ponto, no próximo, um ponto baixo. Aqui eu já vou laçar, né, porque eu vou fazer o grupinho de 7 de novo, ó. Pulo um ponto, no próximo, que, olha, é o terceiro de trás para frente, ó. 7 pontos altos. Na argola da frente, ponto baixo. E aí, a gente começa de novo. Só isso, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Identificamos. No terceiro ponto, fazemos os 7 pontos, pula um ponto baixo. Pula um ponto e faz os 7 de novo.
e na corrente um ponto baixo. E a gente vai terminar aí com um coração bem bonito para a gente terminar a nossa mandala. Aqui eu fiz todos os corações, terminei aqui os 7 pontos altos e vou terminar aqui com um ponto baixo na argola, tá, gente? Então, aqui, no primeiro ponto alto que a gente fez, tem que fechar com ponto baixíssimo. Mas eu vou explicar para vocês o fechamento invisível, aí quem nunca fez também aprende, né? Então, todos os vídeos aí tem o fechamento invisível que vai ficar mais bonitinho, tá bom? Quando a gente faz o ponto baixo, olha, a gente puxa assim fora para fazer o fechamento invisível, né? Para ficar mais bonitinho aí, e vocês podem fazer esse fechamento em qualquer carreira que vocês tenham do crochê. Então, assim, o fechamento invisível, a gente identifica onde a gente teria que fechar aqui, ó, no ponto alto. É onde a gente deveria fechar. Então, a gente começa pelo ponto a seguir, ó. A gente passa a linha de trás para frente. Da onde está saindo aqui a linha, que é aquele ponto baixo, né? A gente pega e põe a linha bem na argolinha do centro, assim, do ponto baixo, ó, e passa para baixo aqui a linha. E lá no ponto alto que a gente deveria fechar, agora a gente passa a linha para trás. Então, dessa forma, olha, a gente faz um outro ponto aqui, olha, um ponto a mais em cima do ponto alto. E aí faz um fechamento assim, sem nozinho, né? Porque esses aqui embaixo a gente até fez, mas olha, não vai aparecer. E aqui em cima vocês aprendem a fazer um fechamento mais profissional, olha, fica todas as argolinhas iguaizinhas aqui, ó. Aqui atrás vocês dão um nozinho, ó, peguem qualquer argolinha e façam assim, ó, dão um nozinho. E depois é só esconder da mesma forma que vocês fizeram por toda a peça. Então, procurem assim argolinhas. A minha agulha aqui é um pouquinho grossa, ó, por isso que tá difícil de passar. Vocês podem passar uma agulha de costura, né? Alguma coisa assim. Se tiver pouca argolinha para vocês fazerem o acabamento, vocês podem voltar um pouquinho. Foi isso que eu fiz aqui durante toda a peça. Então, esse aqui já está com acabamento. Ó, esse aqui embaixo, ele ficou bem aqui na pontinha, ó. Então, vocês podem subir um pouquinho com ele aqui, ó. Subam um pouquinho, e aí vocês vão sempre fazer um acabamento melhor aí para a peça de vocês, tá? Porque a intenção do acabamento é não aparecer lá na frente, não é que vai soltar, não vai soltar, mas é só para não aparecer, ó. Então, eu subi um pouquinho, eu fiz assim no verde também. E pronto, olha, a pecinha de vocês fica assim. Essa é a nossa mandala pronta, tá? O nosso paninho. Vocês podem colocar assim, se vocês quiserem que fique mais retinho, vocês podem espirrar aí a misturinha de passar roupa, né? Que é a mesma medida de água, álcool e amaciante. Mas se vocês não tiverem, vocês podem pôr só água, tá, gente? Olha, molha a mão assim, ó, e passa aqui para ficar bem úmido assim, ó. Aí vocês vão abrindo, os pontos vão indo pelo lugar e ele vai ficar retinho, aí vocês têm que deixar secar. Então, vocês podem fazer isso. Aqui no caso, eu tô ensinando para vocês a pôr no CD, né? Então, como a gente vai amarrar assim, ó, ele vai ficar retinho, mas vocês podem, assim vocês já aprendem, né? Que quando a gente faz assim, trabalha com uma linha muito fininha, quando vocês veem na internet esses gráficos, né, de um centro de mesa assim, muito delicadinho, você tem que fazer esse tipo de coisa, porque senão ele fica assim, ó, quando você termina. Aí você acha que fez errado, você não fez errado, você tem que aplicar a misturinha. Se você não tem o borrifador, passa com a mão, pega um paninho molhado e faz assim, não deixe de fazer. A gente chama blocar isso, tá, gente? Tem vezes que a gente tem que pôr o paninho e tem que pôr assim uns alfinetes, ó, para o paninho ficar bem do jeitinho que você quer. Não é engomar, tá? A gente faz com água apenas, dá para fazer esse tipo de coisa. A intenção aqui do tutorial é explicar para vocês, né, para vocês fazerem um enfeite bonito, né, para vocês colocarem os seus crochês. Se vocês tiverem, assim, alguns apliques, ó, vocês podem fazer a mesma coisa,
tá? Vocês podem prender, não precisa ser esse aqui. Então, é uma ideia aí para vocês usarem também, às vezes, alguns apliques que vocês gostam, corujinhas, elefantinhos, qualquer coisa que vocês gostem, vocês querem expor. Então, a ideia é para vocês, olha, fazerem a amarração dessa forma, né? Aí não estraga o crochê de vocês e vocês usarem aí as mídias que vocês têm na casa de vocês. Então, se vocês tiverem DVD, ele é um pouquinho mais escuro que o CD de áudio, tá? O CD de áudio, ele é mais prateado, mas não influi, tá? Ó, tanto faz vocês colocarem aqui numa mídia, ó, de DVD, como numa mídia aí de CD, né? De áudio. É a mesma coisa, ó. Só para vocês aproveitarem as mídias que iriam fora, né? Que vocês não escutam mais. Quanto ao suporte, eu compro esses, assim, olha, vocês podem ver nas lojas que vendem material para artesanato, tinta, pincel, eles têm bastante, só que é muito baratinho, tá, gente? Eu compro online os meus, mas se vocês não tiverem, olha, fica bem bonito, né? Assim, ó, a gente colocar. Mas se vocês não quiserem, vocês podem fazer com papel, nada impede, tá? Que vocês façam com papel, então não deixem de fazer isso aqui, se vocês não têm o suporte, façam com papel. Então, o que eu falo para vocês? Olha, peguem assim um papel que tem que dobrar no meio aqui, ó, essa dobra. E aí, vocês vão colocar aí, fazer um molde. Então, qual é o molde? Ó, vocês vão ter que olhar mais ou menos aqui o que eu fiz, ó. Eu não fiz retinho ali, ó. Eu deixei um espacinho e passei uma reta, ó. Aí, depois eu fiz um V e voltei um pouquinho pra cá, ó. Não voltei reto, voltei um pouquinho. Então, olhem aí o que eu fiz, ó, pra vocês poderem fazer o de vocês. Então, quando vocês cortam, ó, ele vai ficar assim. E aí, quando vocês abrem, vocês põem o suporte de vocês. Olha aí que ideia boa, né? Que assim vocês não gastam. Vocês podem fazer com papelão também, ó. Dobrem o papelão, aí faz assim, a gente fala a olho, né? A olho, assim. Faz a reta, faz um V e depois faz um pouquinho caidinho aqui esse corte, ó. Aí, quando vocês cortarem, ó, ele fica assim. E aí, vocês põem aí o suporte de vocês. Claro, né? Vocês não precisam fazer com nada muito grosso, nem nada muito fino, né? Não é sulfite isso aqui. Isso aqui é tipo uma cartolina, né? Vejam o que vocês têm, e se vocês têm um papel muito fino, colhem um no outro, tá, gente? Não deixem de fazer. Ó, esse aqui, eu recebia antigamente, a gente recebia essas coisas assim, ó. Os CDzinhos pro computador vinham num papelzinho desse aqui, ó, durinho, tá? Então, eu fazia assim, ó. Eu fiz né? Fiz um molde que eu achei que ficou bom, aí depois eu cortei e eu cortava todos os meus aqui, ó. Então, por isso é que o meu tem esse tamanho, ó. É 12 por 12, tá, gente? Ó. E aí vai fazer. Como vinha todo desenhado, olha o que eu fazia, ó. Eu pintei de preto, aí depois eu pegava uma esponjinha com branco, ó, e fazia isso aqui. Então, nada ia fora, tudo a gente aproveita. Se vocês já tiverem uma cartolina da cor que vocês quiserem, né? Vocês nem precisam fazer tudo isso. Mas isso aqui é para explicar para vocês que vocês podem fazer, tanto faz vocês fazerem no papel, que fica bem bonito. Aí, vocês podem colocar assim, ó, para não aparecer, vocês podem colocar outro CD. Aí, vocês podem até colocar um papel aqui no meio, assim, ó. Põe outro CD, olha aqui, ó, gente. Nem precisa prender, porque vocês vão colocar de enfeite, tá? Ó. Então, quem olha ali de trás, ó, vai ver o CD, né? Assim, ó. E aí é uma ideia, né? O canal aí eu gosto de dar coisa diferente pra vocês, né? Pra vocês irem aprendendo coisas novas. Quem sabe aí pra vender, né? Olha que bonito que fica, né? E vocês podem fazer o que vocês quiserem, gente. Vocês podem pendurar, vocês podem... Aí vocês vão usar a imaginação, vocês vão colocar no comentário aí pra que vocês usaram essa ideia, né? Então, eu fiz assim, ó, pra decorar, né? Pra pôr o meu crochê, a mostra. Aí eu tenho vários desses aqui também, olha, eu tenho com corujinha, com elefante, com peixinho, ó. Também serve, né? Pra decorar. Fica bem bonito. Deixem aí nos comentários se vocês tiverem ideias diferentes para vocês fazerem. E agora a gente vai aprender a fazer isso aqui, ó. Que é bem simples também, né? A gente vai só costurar para ele ficar prontinho aqui. Vocês não terem que colar e vai estragar, né, o crochê de vocês. Então, olha, como é um CD e dá pra gente fazer esse tipo de trançado e prender o crochê, façam isso. Olha, aqui eu fiz a mesma coisa.
eu fiz um trançado e prendi ali atrás. Até esse aqui, ó, eu prendi com... Eu fiz até um durex aqui atrás, tá, gente? Eu nem fiz muita trançagem, não. Eu só passei aqui e prendi com durex. Passei e prendi. Então, tudo vocês podem fazer dessa forma. Esse aqui dá pra gente trançar. E depois a gente dá um nozinho. Para prender, a gente coloca numa agulha, né? Põe assim, bastante fio assim, para vocês não terem problema, né? E a gente vai prender no ponto baixo, entre um coração e outro. Então, eu faço assim, a linha sempre de trás para frente. Eu procuro as duas laçadinhas aqui, ó, do ponto baixo, e passo a minha linha. Aí, ela vai ficar um pouquinho aqui atrás. Ó, fica um pouco aqui atrás, eu vou segurar com a minha mão, ó, tá? Porque agora ele tá solto, eu não quero estragar o meu crochê, tá, gente? Ó, por isso que eu fiz de trás pra frente. Porque agora eu vou fazer assim e vou pegar aqui embaixo, ó. Não tem lógica, tá, gente? Não tem uma lógica assim correta. Como eu comecei aqui, ó, eu vou pegar nessa ponta. Então, olha, esta ponta tá segura aqui na minha mão, essa, pra não soltar. Ele fica assim mesmo, ó. Então, eu vou pegar, ó, como eu pus aqui, eu vou pegar aqui embaixo. Não tem a reta, né? Sempre no ponto baixo e de fora pra dentro aqui, ó, da nossa peça. Aí, eu vou puxar. Pronto, olha, já prendi uma parte, tá vendo? Ó. Então, vocês vão fazendo assim, ó. Se eu coloquei aqui, eu vou voltar lá em cima, ó. Eu tô aqui, então, eu vou voltar lá em cima. Mesma coisa, olha. De fora, né, pra dentro. E tentando pegar aqui as duas laçadinhas do ponto pra ficar tudo igual, ó. Ficar tudo bonitinho. Aí, eu ponho pra frente. Aí, vocês vão se ajeitando, tá bom? Ó, puxem devagar. Olha aí. Ó. Tá? Então, olha, se eu estou aqui, eu vou começar aqui na parte de baixinho, ó, mais ou menos, tá? Então, aqui, ó, a linha aqui por baixo, aí eu vou identificar o ponto baixo, aonde está as duas laçadinhas do ponto baixo. A minha linha aqui, ó, a minha agulha de costura, então, ela tem uma pontinha. Vou puxar de novo. Então, assim, vocês vão fazendo, ó, ajeitem com a mão, depois a gente vai puxar. Lembrem-se que esse aqui tá solto, ó. Então, eu sempre tô segurando assim pra não soltar, ó. Tá? Ó, eu estou aqui. Então, eu quero ir lá pra cima. Eu vou tentar aqui agora, ó. Como eu estou aqui, eu vou tentar nesse aqui. Sempre a linha vai aqui por trás, ó. A linha vai por trás. Aí, já prendeu um pouco mais. Ó, aí aqui eu tô vendo que aqui tá solto, então eu vou vir aqui. Olha aí como ele já vai se ajeitando. Se vocês fizerem aquela misturinha, aí ele vai ficar mais retinho ainda, vai ficar bem mais bonito, tá, gente? Vocês vão vendo, ó. Aí aqui, ó, esse lado tá solto, ó. Como eu tô aqui embaixo, eu vou passar a linha por baixo, aqui, ó, por trás. Eu vou prender essa parte aqui que tá solta, ó. Ó, essa aqui é a última que faltou, essa aqui. Então, eu tô aqui, passo a linha aqui por baixo. Eu vou prender a última parte aqui. Pronto, olha aí. Então, agora, né, a gente vai puxar, vai acertar com a mão, puxa um pouquinho, né, olha aí, ó. Aí, dependendo do ponto de vocês, eu fiz essa receitinha, né, pra caber no CD. Então, se por acaso ficar muito grande, vocês usam uma agulha mais fina. E se ficar muito pequeno, usem uma agulha mais grossa. Mas, olha, geralmente vai caber no CD de vocês, tá? E aí, vocês vão ter que dar um nó aqui. Então, por isso que eu falei, deixem a linha grande, né? Pra vocês aqui no final não ter problemas, ó. Eu vou passar essa minha aqui por baixo, pra eu poder fazer o nó, assim, pra ela ter um pouco de segurança. Tá, gente? Não tem certo e errado. É só pra vocês prenderem, ó, da melhor forma possível aqui atrás. E pronto, ó.
Aí a gente vai arrumando com a mão. E a sua mandala está prontinha para vocês usarem, né? Façam aquilo que eu falei, ó, coloquem outro CD. Se vocês quiserem, põem um branquinho aqui no meio para não aparecer isso aqui. E pronto, vocês podem até colocar um durex aqui, ó, dupla face. Sabe como é que vocês fazem? Vocês peguem assim, ó. E a gente vira assim, ó, o durex. Ó, faz um rolinho. Vocês viram que fez um rolinho? Aí a gente pode pôr um aqui. Isso tudo para vocês poderem aproveitar, tá, gente? Ó, o material, para vocês não perderem nada, ó. Eu vou pegar esse aqui, um CD de áudio, vou pegar esse, tá mais brilhosinho, ó. Áudio é prateado e DVD é assim. E aí vocês podem colocar, ó. Pronto, ó. Aí não estragou nada, vocês não gastaram nada. Ah, sim, vocês podem colocar aqui um papelzinho, né? Ó, para não aparecer ali. Pronto, olha aí, ó. Aí, essa é a parte de trás e a parte da frente. Olha que bonito que fica, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da sugestão, da ideia que eu dei para vocês. Testem a receitinha, façam várias cores, deem de presente, deem de brinde ou façam vendas, tá? Se vocês não tiverem aí os seus suportes, lembrem que vocês podem fazer de papel. Eu espero que a videoaula tenha sido útil para vocês. Não se esqueçam de deixar o like para mim, se inscreverem no canal, comentar e compartilhar. Tchau, gente, até a próxima videoaula.